E aí, galerinha do sexto ano, tudo certinho? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês, certo? E a aula de hoje a gente vai conversar sobre o movimento de translação. Então, peguem o livrinho, página 91 e roda a vinheta. Voltando então, galerinha, e na aula de hoje, como o professor já falou, a gente vai conversar sobre o movimento de translação, ok? Então, o movimento de translação ele vai ter algumas consequências para o nosso dia a dia, ele vai trazer algumas consequências para esse nosso dia a dia, e por isso ele vai ser super importante, ok? Então, na aula passada a gente viu o movimento de rotação e suas consequências, e agora a gente vai ver o movimento de translação. Então, se tu tiver alguma dúvida durante essa videoaula, pessoal, anotem essa dúvida, certo? Para nós tirarmos na aula online, ok? Então anota a dúvida que a gente tira na aula online, mas com certeza vocês não vão ter nenhuma dúvida, porque o professor vai explicar bem explicadinho para vocês e assim vocês vão entender, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar sobre o movimento de translação. Então, o movimento de translação, que pode ser chamado também de revolução da Terra, é o movimento que a Terra vai realizar ao redor do Sol, certo? Então, quando ela orbita ao redor do Sol, quando ela faz um movimento completo, quando ela fecha um ciclo ao redor do Sol, a gente vai chamar esse movimento de translação. Então aqui na imagem, ó, quando a Terra completa um movimento de translação, uma volta ao redor do Sol, a gente vai chamar esse movimento de translação e ele vai durar 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E a gente olha, pessoal, que esse movimento de translação, ele não vai ser um movimento, uma bolinha perfeita, por exemplo, certo? Ele vai ser um movimento achatadinho, ó, onde essa bola perfeitinha, ela não vai ser perfeitinha. Essa bola, ela vai ser achatadinha, certo? E por essa bola ser achatada, o movimento de translação vai ser chamado de elíptico, certo? Porque vai ter alguns momentos em que a Terra vai estar pertinho do Sol, certo? E vai ter alguns momentos que a Terra vai estar mais longe do Sol, ok? Se fosse um movimento, uma bolinha perfeita, a Terra estaria sempre à mesma distância do Sol, só que ela não está. Tem momentos que está mais perto, tem momentos que está mais longe, ok? E por isso a gente vai chamar essa órbita da Terra de uma órbita elíptica, tá? E quanto tempo vai durar mesmo, professor? O movimento de translação, ele vai durar 1 ano, certo? 1 ano ou 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tá, professor, mas quando eu comemoro, por exemplo, a virada do ano, eu não comemoro 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Eu comemoro 365 dias ou 366 dias. Tá, como assim?
Vai ter um ano que vai ter um dia a mais, é isso? Isso, pessoal, vai ter um ano que vai ter um dia a mais. E a gente vai chamar esse ano de ano bissexto, certo? Então a gente viu que para a Terra completar um movimento de translação completo, ele vai demorar 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Só que a gente comemora 365 dias, então sobra essas 5 horas e 48 minutos que a gente vai arredondar para 6 horas. Então, olha só, a gente vai comemorar 365 dias, 365 dias, 365 dias e vai ter um ano que vai ter 366 dias. Tá, professor? Por que é bissexto? Porque ele vai ter 2 6, ok? Tá, professor. E se ele tem um dia a mais, em qual mês que ele vai ser inserido esse dia? Pessoal, esse dia a mais que a gente vai ter no ano bissexto, ele vai ser colocado, ele foi colocado no mês de fevereiro, certo? Que é o mês mais curto do nosso calendário, que tem 28 dias. Num ano bissexto, como por exemplo esse ano de 2020, fevereiro tem 29 dias, certo? Então, a cada 4 anos, a gente vai ter o ano bissexto. E o ano bissexto tem 366 dias. E por que é bissexto mesmo? Porque, olha só, tem 2 6, bissexto, certo? E as consequências desse movimento de translação, professor? Então, olha só, como a gente já conversou, ele tem uma trajetória elíptica, como a gente vê, ela não vai ser uma circunferência perfeita, não vai ser um círculo perfeito. Então, olha só, tem momentos que ela está pertinho do Sol e tem momentos que ela está mais afastada do Sol. E, por ela estar mais pertinho e afastada do Sol em alguns momentos, essa trajetória vai ser uma trajetória elíptica, ok? O sentido dela é de oeste para leste. A duração dela a gente já viu que é de 365 dias, 5 horas e 44 minutos. Uma das características do movimento de translação é o ano bissexto. A velocidade dele, pessoal, é de 104 mil quilômetros por hora. E a principal consequência do movimento de translação, estações do ano. Então, graças ao movimento de translação que a gente vai ter o outono, verão, inverno e primavera, que a gente já vai entender melhor isso, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como a gente já viu e como vocês sabem, a gente tem 4 estações no ano: inverno, primavera, verão e outono. Então, em muitos locais da Terra, a gente consegue perceber que o inverno vai ser frio, que a primavera as flores vão estar nascendo, que o verão vai ser bem quente e que o outono as folhas vão estar caindo, por exemplo. Ou a gente vê pelo clima o verão bem quente, o inverno bem frio. Ou a gente vê pela própria paisagem, o inverno nevando, o verão mais chuva. Então isso vai depender da onde da onde você está localizado no mundo, tá? Então, pessoal, vocês lembram que a gente estudou a latitude e a longitude? Então, nas latitudes altas ou nas zonas polares, próximos ao Polo Sul e ao Polo Norte, tá, professor? Mas vamos lembrar o que é altas latitudes e o que é baixas latitudes. Então, olha só para a imagem. Então, baixa latitude, pessoal, é na linha do Equador. E altas latitudes próximos ao polo, certo? E entre a baixa latitude e a alta latitude, a gente vai ter a média latitude, certo? Então a baixa latitude ela vai pegar sol o ano inteiro, certo? Por isso quando a gente quer uma praia no inverno, a gente viaja para o Nordeste, porque lá vai pegar sol o ano inteiro, lá vai ser quente, ok? Já quanto mais para o sul, mais frio, certo? Menos incidência de raio solar que a gente vai ter, tá bom?
Então lembrem, baixa latitude, próximo à linha do Equador, e alta latitude, próximo aos polos. A média latitude, pessoal, vai estar próximo ao Trópico de Câncer e ao Trópico de Capricórnio, que a gente também já estudou, então lembrem, tá? Então, o professor achou esse desenho bem bacana para vocês entenderem, ó, as baixas latitudes, elas vão ter altas temperaturas, como por exemplo o Nordeste, que o professor citou. Vai em qualquer época do ano no Nordeste, vai ter uma temperatura alta, vai ser quente. E quanto mais a gente vai para os polos, menor a temperatura. Por que vai ser menor a temperatura? Porque vai ter menos raios solares chegando lá, ok? Então a gente vê aqui, ó, médias latitudes que vão ser caracterizadas pelo Trópico de Capricórnio e pelo Trópico de Câncer, elas vão ter temperaturas médias, como a gente aqui, a gente está numa latitude média. Então o que que acontece? A gente tem o inverno friozinho, como a gente está indo para o inverno, agora está começando a ficar mais frio, e a gente vai ter um verão bem quente, certo? Então, nas altas latitudes, zonas polares ou próximo das zonas polares, o verão ele vai ter dias bem longos e vai descongelar as banquisas, que a gente já vai ver o que são as banquisas, certo? E as outras estações do ano, elas vão passar despercebidas, como por exemplo a primavera e o outono nessa região. Então a gente vai ver nessas altas latitudes, principalmente o verão, que vai descongelar essa neve, e o inverno, que vai ser muito rigoroso, certo? Vai ser bem frio. Já a primavera e o outono vai ser aquela zona de transição, onde a gente não vai ver muitas características, certo, dessas estações do ano lá nas zonas polares. Então as banquisas, pessoal, o que são as banquisas? Águas oceânicas congeladas. Então durante o inverno a temperatura vai cair muito, que vai chegar a congelar algumas áreas do oceano, algumas águas do oceano, ok? Já nas baixas latitudes, próximo à linha do Equador, o inverno e o verão, eles vão ser marcados não pelo inverno frio e pelo verão quente. Ele vai ser marcado, por exemplo, pela quantidade de chuva, certo? Então, a primavera e o outono também a gente não vai notar muito, porque a gente vai, por exemplo, lá no Nordeste, na primavera e no outono, vai ser quente, certo? Vai ser diferente aqui de Florianópolis, tá? Eles quase não vão ser notados, essa diferença entre primavera e outono. Já o verão e inverno, eles não vão ser notados pela diferença de temperatura. Lembra, é quente o ano inteiro. Eles vão ser notados pela chuva. A gente sempre vai ter o inverno mais chuvoso, certo? Nas baixas latitudes, próximo à linha do Equador. Então, um período mais chuvoso, que vai ser o inverno, e o verão, que vai ser mais quente, tá bom? Então, as estações do ano, pessoal, elas costumam ser bem definidas. Por exemplo, nos trópicos, tanto no Trópico de Câncer quanto no Trópico de Capricórnio. Como assim, professor, uma estação do ano bem definida? Que a gente vai ter um inverno frio, que a gente vai ter a primavera, as folhas, flores nascendo, crescendo, tudo começando a ficar verde, certo? Essa estação que não vai ser nem tão fria, nem tão quente, que a gente vai ser característica da primavera. O verão, verão realmente quente, certo? E o outono indo para o inverno, está começando a ficar frio, as folhas estão caindo, a gente olha para a paisagem, a gente vê as folhas caindo em várias regiões, certo? Então, essas latitudes médias próximos aos trópicos vão caracterizar muito as estações do ano, ok? E pessoal,
Essas estações do ano, lembra quando a gente viu lá passada a inclinação do planeta, que é de 23,5 graus, ou 23,5, certo? Então a gente vai ter uma das consequências desse 23 graus e meio vai ser as estações do ano, certo? Por quê? Porque vai ser a maneira como esses raios solares vão chegar, vão bater na superfície terrestre, certo? Então, por exemplo, o professor trouxe aqui umas imagens, olha só, de latitudes médias próximos aos trópicos, ao trópico de Câncer e ao trópico de Capricórnio. Então, por exemplo, olha só, essa primeira imagem, vocês conseguem ver o inverno? Inverno, aqui ao lado, verão, aqui ao lado, flores nascendo, folhas nascendo, primavera e outono. Ao lado, primavera, flores nascendo, certo? Verão, ela já bem verdinha, bem forte. Outono, elas caindo, elas estão ficando amarelinha. Inverno, neve, já as árvores sem folhas. Então essas são características, por exemplo, das latitudes médias, tá? E pessoal, então a gente vai ter essas estações do ano e a gente vai ter um calendário astronômico com essas estações do ano. Então, todo ano, nessas datas, a gente vai ter as estações do ano. Então, dia 21 de dezembro a 20 de março, a gente vai ter o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, certo? Do dia 21 de março a 20 de junho, a gente vai ter o outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Do dia 21 de junho a 22 de setembro, a gente vai ter o inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. E no dia 23 de setembro a 20 de dezembro, vamos ter a primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então agora a gente está no mês de maio, então a gente está no outono, certo? No hemisfério sul. Porque essa inclinação da Terra, olha só, essa inclinação da Terra vai fazer com que as incidências de raios solares cheguem diferente. E isso vai causar as estações do ano, que a gente já viu, certo? Então lembre, quando for verão aqui no hemisfério sul, vai ser inverno no hemisfério norte. Quando for primavera aqui no hemisfério sul, vai ser outono no hemisfério norte, certo? Então vai ser sempre o contrário, tá bom? E a gente sempre vai ter uma data de mudança, de transição, de estação do ano, certo? Que a gente vai chamar de equinócio e solstício, certo? Equinócio, pessoal, significa dia e noites iguais. Então é a data em que o ano e o dia tem praticamente a mesma quantidade, certo? Então o dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas certinho, certo? E os equinócios, pessoal, eles vão ocorrer em 21 de março e 23 de setembro, certo? Nesses 2 dias, os raios solares, eles vão atingir, olha aqui a Terra, como a gente vê na imagem, eles vão atingir a Terra vai estar certinha, certo? Esse ângulo de 23,5 graus vai estar inclinadinho. E por isso a gente vai ter, olha só, não vai ter diferença entre dias e noites. Vai ser igual os dias e noites, certo? Ele vai ser tanto dia quanto noite nos mesmos, na mesma inclinação. E vai estar iluminando, olha só, a mesma quantidade de raios solares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, certo? Então os equinócios, eles vão marcar a entrada, pessoal, da primavera e do outono,
Se a gente tem o equinócio de dia 21 de março, dia 21 de março a gente vai estar entrando no outono. E dia 23 de setembro a gente vai estar entrando na primavera, certo? E no hemisfério norte vai ser o contrário. Dia 21 de março eles vão estar entrando na primavera e no dia 23 de setembro eles vão estar entrando no outono. O solstício ele significa sol quieto, certo? É quando o sol, pessoal, ele vai se afastar mais da linha do Equador. E a gente vai perceber uma diferença entre a duração do dia e da noite. O solstício ele vai ocorrer dia 21 de junho e dia 21 de dezembro. Então, nesse ano, no dia 21 de junho, a gente vai começar o inverno, certo? Então, olha só, aqui na imagem mostra ó, o inverno e o verão, que vai começar aqui dia 21 de dezembro, ok? Então ela vai ter, olha só como a Terra está inclinadinha aqui embaixo. Então, por exemplo, quando ela tiver, o hemisfério norte tiver virado para o Sol no solstício, o hemisfério norte vai ser verão e o hemisfério sul vai ser inverno, certo? Quando a gente vai ter o hemisfério sul pegando mais raios solares do que o hemisfério norte, a gente vai ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, ok? Então, olha só, a gente vê aqui o solstício e o equinócio. Então, lembrem, sempre que aqui no hemisfério sul for verão, no hemisfério norte vai ser o quê? Inverno, certo? E o contrário, sempre que aqui for inverno no hemisfério sul, lá no hemisfério norte vai ser o quê? Verão, certo? Então a gente vai ter uma característica bem interessante, pessoal, que é o sol da meia-noite e a noite polar, certo? Então, pessoal, olha só, então quando a gente olha aqui essa imagem, a gente vê que aqui os polos, olha só, um polo vai estar todo iluminado e um polo não vai estar iluminado. Então, por essa inclinação da Terra, o que que acontece? Vai ter alguns meses do ano que essa área do Polo Norte aqui, ó, não vai pegar sol, certo? E essas noites que não vão pegar sol, esses meses que não vai ter sol nessa área, a gente vai chamar de sol da meia-noite. Isso aqui vai ocorrer, pessoal, no inverno do hemisfério norte e no hemisfério sul vai ocorrer o contrário, a gente vai ter meses ele sendo iluminado, certo? Então, pessoal, essa ocorrência que a gente vai chamar de sol da meia-noite e noite polar, ok? Então, um período bem longo onde, por exemplo, não vai ter dia, onde a gente vai ter vários, por exemplo, meses. Olha só, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, nos polos sul, nos polos norte, a gente vai ter esses fenômenos que vão durar 6 meses. Então imagina uma área, lugares do mundo onde vai ser noite durante 3 meses, 2 meses, dependendo da área que tu tiver, certo? Ou que vai ser sol, que vai ter dia, uma semana, um mês, certo? E aqui em Floripa, se a gente for pensar, em São José, em Biguaçu, na Palhoça, a cidade, o bairro que tu tá, qual mês que a gente está agora? E principalmente, qual estação do ano a gente está agora? Vocês acham que a gente consegue ver o verão, o inverno, a primavera e o outono certinho aqui na nossa região, olhando para a paisagem, olhando para as plantas? E aí fica essa dúvida, essa dica para vocês, certo? Como o professor já explicou, o nosso inverno vai ser friozinho, nosso verão vai ser quente, nosso outono vai ser, tu vê as folhas ficando amarelinha, tu vê
as folhas caindo, certo? E também a nossa primavera a gente vai ver as folhas nascendo, certo? Então, só que o nosso inverno, por exemplo, não vai ter neve. A gente vai ter alguns dias quentes também no inverno. A gente vai ter uns dias mais friozinhos no verão, certo? Então, pensem sobre isso. O local que a gente vive vai ter estação do ano bem definida? Sim ou não? Ok? Certo? E assim ficam os exercícios para vocês fazerem. E a gente vai terminando essa aulinha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chamem o professor na aula online, ok? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.